Bem, muito obrigado. É uma honra ter o presidente Zelensky da Ucrânia. E estamos trabalhando muito, muito perto. E realmente nos conhecemos há muito tempo. Estamos lidando um com o outro há muito tempo e muito bem. Tivemos poucas negociações concluídas, mas acho que para os dois países, acho que para o mundo na verdade, além dos dois países. E temos algo que é um negócio muito justo. E esperamos entrar, e cavar, 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 e trabalhar, e obter parte da terra rara. Mas isso significa que estaremos dentro, e é um grande compromisso dos Estados Unidos. E agradecemos muito trabalhar com você. E continuaremos a fazer isso. Tivemos algumas discussões muito boas com a Rússia. Conversei com o presidente Putin. E vamos tentar encerrar isso. É algo que você quer e que ele quer. Temos que negociar um acordo, mas iniciamos os limites de um acordo e acho que algo pode acontecer. O grande é o número de soldados, principalmente neste momento. Mas os soldados sendo mortos. Eles estão perdendo milhares de soldados de ambos os lados. Estamos perdendo muitos soldados e queremos vê-lo parar. E queremos ver o dinheiro ser colocado em diferentes tipos de uso, como reconstrução. E vamos trabalhar muito. Mas tivemos muitas conversas muito boas. Eu direi, até chegarmos, o governo Biden não falou com a Rússia. Eles não falaram com ninguém. Eles apenas permitiram que isso continuasse. E eu direi, que eu direi à sua frente, você me ouviu dizer 1000 vezes. Se eu fosse presidente, essa guerra nunca teria acontecido. Teríamos um acordo negociado para você, sem ter que passar pelo que você passou. Mas você, seus soldados foram incrivelmente corajosos. Demos a eles ótimos equipamentos, mas eles precisam usar o equipamento. Eles foram incrivelmente, corajosamente corajosos, e damos um grande crédito a eles. Isso deveria acabar muito rapidamente, e aqui estamos 3 anos depois. Por isso, dou um tremendo crédito aos seus generais e seus soldados, e a si mesmo. No sentido de que tem sido muito difícil, lutando. Muito duro, e lutando com grandes lutadores. E você precisa se orgulhar muito desse ponto de vista. Mas agora queremos acabar com isso. É o suficiente, certo? Queremos acabar com isso. Então, é uma honra ter você aqui. Muito obrigado por vir. Vamos assinar o acordo na conferência na Sala Leste daqui a pouco. Logo após o almoço. E estaremos almoçando juntos. Também estamos discutindo algumas outras coisas e apreciamos todos estar aqui. É um momento emocionante, mas um momento realmente emocionante é quando recebemos. Quando eles param de atirar, ou acabamos com um acordo. E acho que estamos bastante perto de conseguir isso. E uma honra ter você. E, por favor, gostaria de dizer alguma coisa? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pelo convite. E, na verdade, espero que este documento, o primeiro documento, seja o primeiro passo para garantias de segurança reais para a Ucrânia, nosso povo, nossos filhos. Eu realmente conto com isso. E, é claro, contamos que os Estados Unidos não impedirão o apoio realmente para nós. É muito importante apoiar e continuar. Quero discutir isso com detalhes ainda mais durante nossa conversa. E, é claro, a infraestrutura ou garantias de segurança. Porque por hoje, eu entendo o que a Europa está pronta para fazer. E é claro que quero discutir com você o que os Estados Unidos estarão prontos para fazer. E eu realmente conto com sua forte posição para parar Putin. E você disse isso. Chega de guerra. Eu acho que isso é muito importante. Dizer essas palavras para Putin no início da guerra, porque ele é um assassino e terrorista. Mas espero que juntos possamos detê-lo. Mas para nós é muito importante, você sabe. Salvar nosso país, nossos valores, nossa liberdade, democracia e, claro, nenhum compromisso com um assassino sobre nossos territórios. Mas será mais tarde. E, é claro, o que eu queria, você sabe. Conversamos sobre isso por telefone com você sobre a produção de drones. Temos uma boa produção de drones. Acho que é a melhor do mundo para hoje. Por causa da guerra. Sim, e é claro que precisamos muito da defesa aérea. Você tem a melhor defesa aérea do mundo. E realmente você nos ajudou sob ataques de russos. E quero falar como podemos trocar as licenças. Estamos abertos para compartilhar as licenças de todos os nossos drones com você, é claro, com os Estados Unidos. E precisamos de licenças para produção rápida, defesa justa, mesmo após a guerra. Precisamos que nossa nação fique calma, que estamos garantidos. É por isso que precisamos desse escudo de ar.
E claro, sobre isso, quero falar sobre a contingência. Eu acho que a França e o Reino Unido já falaram com você e sabemos que a Europa está pronta, mas sem os Estados Unidos, eles não estarão prontos para serem tão fortes quanto precisamos. E o último ponto, por último, não menos importante, sobre o intercâmbio, sobre nosso povo e filhos. E você sabe que esse russo louco roubou 20 mil crianças ucranianas. Eles mudaram seus nomes. Eles mudaram o seu, você sabe, suas famílias, parentes. E agora eles estão na Rússia. Queremos trazê-los de volta. E realmente é uma grande tarefa de sonho para mim e nossos guerreiros. A propósito, senhor presidente, acabamos de lançar mais de 4 mil guerreiros da prisão russa. Mas há milhares na prisão. Eu queria compartilhar com você algumas imagens. Apenas posso agora. Sim, por favor. Alguns minutos. Um minuto. Em que circunstâncias, em que situação elas são e que atitude da Rússia para nossos prisioneiros. Aqueles caras, só você, antes e depois. E você vê antes e depois. Só você entende agora milhares desses caras, senhoras e homens lá, e que não comem. Eles os espancam e eles sabem. Fazem muito, você sabe, coisas ruins. Então, mesmo durante a guerra, existem regras. Todo mundo sabe que existem regras durante a guerra. Esses caras, eles não têm nenhuma regra. Você vê 50, 60 quilos restantes e muitas dessas coisas. E eu não queria mostrar o que as mudanças com imagens de crianças, porque vou compartilhar. Basta compartilhar com você. Quero dizer, é trágico. Sim, são coisas difíceis. Sim, eu queria muito dar a você. Veja bem, esse é pastor, a propósito. Eles roubaram pastores porque não é a igreja russa. Eles roubaram pastores e movem pastores para a prisão. Nós, no final do ano passado, trouxemos 3 pastores. Poderíamos trocá-los. Este é o pastor, isso. Sim. Então, quero dizer, eu queria mostrar a vocês, sim. Então, muito obrigado. Queremos terminar isso, certo? Sim. É claro. Eu acho que vamos. E tem que, é claro. Você tem alguma dúvida, por favor? Quanto dinheiro os Estados Unidos vão colocar no fundo hoje? Como isso fornece segurança a longo prazo para a Ucrânia? Bem, não sabemos exatamente o quanto. Porque vamos colocar algum dinheiro em um fundo que obteremos da terra crua que vamos levar e compartilhar em termos de receita. Portanto, será muito dinheiro ganho com a venda e o uso da terra crua. E como você sabe, nosso país não tem muita terra crua. Temos muito petróleo e gás, mas não temos muita terra crua. E o que temos é protegido pelos ambientalistas. Mas isso pode ser desprotegido. Mas ainda não é muito. Eles têm entre os melhores do mundo em termos de terra crua. Então, vamos usar isso, pegando-o, usando-o para todas as coisas que fazemos, incluindo inteligência artificial e armas militares. E isso realmente vai satisfazer nossas necessidades. Então, algo que funcionou muito bem. Temos muito petróleo e temos muito gás. Temos muito. Mas não temos terra crua. Então, isso tem quase todos os componentes da terra crua que precisamos para computadores, para todas as coisas que fazemos. Isso nos coloca em ótima forma. E em segurança de longo prazo? Eu acho que eles vão ter grande sorte. Acho que uma vez que fizermos o acordo, isso será 95% disso. Eles não vão voltar a lutar. Conversei com o presidente Putin e quero dizer, me sinto muito forte. Eu o conheço há muito tempo e sinto muito fortemente que eles são muito sérios e vamos fazer um acordo. E quando o acordo é feito, acho que não falamos sobre segurança. Todo mundo está falando sobre o outro dia. Tudo que eles conversaram era de segurança. Eu disse, deixe-me fazer o acordo primeiro. Eu tenho que fazer o acordo primeiro. Não me preocupo com segurança agora. Temos que ter um acordo. Porque agora, na semana passada, 2.000 soldados morreram de ambos os lados. 2.000. E eles estão perdendo 1.000, 2.000, 3.000 por semana. Então, enquanto sentamos aqui e conversamos, as pessoas estão levando um tiro e morrendo no campo de batalha. E você sabe,
Eles não são soldados americanos, mas são soldados russos e são soldados ucranianos. E queremos poder impedir isso. E queremos poder também gastar dinheiro em outras coisas que não queremos. Esta é uma quantia tremenda de dinheiro. E o que o governo Biden fez foi terrível. Eles estavam dando dinheiro, mas ele não tinha segurança sobre o dinheiro. A Europa, como você sabe, deu muito menos dinheiro, mas eles tinham segurança. Foi na forma de um empréstimo. Eles recebem seu dinheiro de volta e nós não. E agora, pelo menos, estamos protegidos porque o contribuinte americano também precisa ser protegido. Mas este é um acordo incrível para a Ucrânia, porque temos um grande investimento em seu país agora. E o que eles têm, muito poucas pessoas têm. E podemos realmente avançar com coisas muito de alta tecnologia e muitas outras coisas, incluindo armas que vamos usar em muitos locais, mas que precisamos para o nosso país. Isso nos permite fazer isso. Sim, vá em frente, por favor. Se eu puder apenas. Sim. No documento, há um dos pontos muito importantes. Se falarmos sobre negócios e investimentos, nunca tivemos terminais de INL na Ucrânia. Este documento será aberto. Quero dizer, o próximo documento. Você sente que os Estados Unidos estão do seu lado? Que o presidente Trump está do seu lado neste momento? O que você acha? Ele quer saber, você acha disso? Uma espécie de pergunta estúpida, eu acho. Acho que não estaríamos aqui se não estivesse. Eu acho que os Estados Unidos do nosso lado, desde o início da ocupação, e acho que o presidente Trump do nosso lado, e é claro, tenho certeza de que o presidente dos Estados Unidos não interromperá o apoio. Isso é crucial para nós. É importante para nós, sim. E Putin, o presidente, fala sobre o povo e os soldados que estão morrendo. Mas eles vieram ao nosso território. Vieram à nossa terra, começaram essa guerra e precisam parar. E acho que essa é a pergunta mais importante. O presidente Trump, espero, sim, com outros aliados para parar Putin, retirar esses inimigos, nosso inimigo, retirar essas tropas de nossa terra. E acho que você perguntou sobre a história. Eu acho que se o presidente Trump dará paz ao nosso país, tivemos conversas muito boas. O presidente Zelensky acabou de dizer que não haveria compromissos com Vladimir Putin. Eu só queria perguntar a vocês dois, em primeiro lugar, há compromissos que você acha que o presidente Zelensky terá que fazer? E o presidente Zelensky, há algo que você possa pensar que pode oferecer ou trazer para a mesa? Por exemplo, eleições. Eu acho que você terá que sempre fazer compromissos. Você não pode fazer negócios sem compromissos. Então, certamente, ele terá que fazer alguns compromissos. Mas espero que eles não sejam tão grandes quanto algumas pessoas pensam que você terá que fazer. Isso é tudo. É tudo o que podemos fazer. Estou aqui como árbitro, como mediador, até certo ponto, entre duas partes que foram muito hostis, para dizer o mínimo. Eles têm sido muito hostis. Houve uma guerra cruel. Esta tem sido uma guerra cruel. Você sabe, é um campo de batalha muito nivelado, e essas balas saem. E como eu disse muitas vezes, estávamos conversando sobre isso com Pete, muitas vezes. A única coisa que interrompe essas balas é um corpo humano. E no caso de falarmos sobre os corpos humanos, geralmente jovens, estão interrompendo muitas balas. É uma grande perda, e é uma grande terra agrícola. É uma ótima terra, isso é uma ótima terra agrícola, mas há muito pouca proteção contra as balas que estão sendo e outras coisas que estão sendo filmadas. Então, tudo o que posso fazer é ver se posso colocar todo mundo na mesa e conseguir um acordo. E acho que vamos acabar com um acordo. Caso contrário, eu provavelmente não estaria aqui hoje. Você será lembrado como pacificador e não o presidente que levou este país a outra guerra. Encerrou as guerras estrangeiras. Eu espero que sim. Quero dizer, espero ser lembrado como pacificador. Isto é, isso seria uma ótima coisa se pudéssemos fazer isso. Eu fazendo isso para salvar vidas mais do que qualquer outra coisa. O segundo é economizar muito dinheiro. Mas considero que isso é muito menos importante. Então, espero agradecer, Brian, por essa pergunta. Foi uma boa pergunta. Espero ser conhecido e reconhecido como pacificador. Isso seria uma ótima coisa para resolver.
Esta é uma situação muito perigosa. Você sabe, isso pode levar a uma terceira guerra mundial. Isto é, isso foi seguido na direção errada. Se essa eleição foi perdida, se não vencemos essa eleição, e a propósito, vencemos muito. Isso foi um mandato. Ganhamos todo o Estado. Ganhamos todo o Estado. Ganhamos o voto popular por milhões e milhões de votos. Nós ganhamos tudo. Os distritos. Você olha para as áreas vermelhas. Dê uma olhada em um mapa. Este foi um grande mandato. E essa foi uma das coisas que eu disse, que vamos resolver isso. Se não vencemos, acho que isso teria. Isso poderia ter muito bem uma terceira guerra mundial. E isso não seria. Isso não teria sido uma boa situação. Qual foi a sua segunda pergunta? Minha segunda pergunta para o presidente Zelensky. Por que você não usa terno? Você tem problemas? Eu não tenho isso. Vou usar terno depois que esta guerra terminar. Sim. Talvez algo como o seu. Sim. Talvez algo melhor. Não sei. Vamos ver. Talvez algo mais barato. Sim. Obrigado. Sim, vamos ter armas para a Ucrânia, sim, claro. Espero não ter que enviar muito, porque esperamos ter terminado. Estamos ansiosos para terminar isso rapidamente. Não estamos ansiosos para enviar muitos soldados. Estamos ansiosos para terminar a guerra, para que possamos fazer outras coisas. Mas apreciamos muito o acordo porque precisávamos do que eles tinham. E estamos tratando. Você sabe, nosso país agora é tratado de maneira justa. Biden não fez isso. Ele não sabia o que diabos ele estava fazendo. Isso nunca deveria ter acontecido. Isso nunca deveria ter começado. Mas você sabe, com certeza a resposta é sim. Mas espero que não tenhamos que enviar muito, porque estou ansioso para fazê-lo. Fazendo isso rapidamente, muito rapidamente. Isso significa que você fornece garantias de segurança, senhor presidente? Ainda não quero falar sobre segurança, porque quero fazer o acordo. Você sabe, você cai na mesma armadilha como todo mundo 1 milhão de vezes. Você diz repetidamente, quero fazer o acordo. A segurança é tão fácil. Isso representa cerca de 2% do problema. Não estou preocupado com a segurança. Estou preocupado em fazer o acordo. A segurança é a parte mais fácil. A segurança é muito boa. Todo mundo para de atirar. E agora a Europa colocará as pessoas lá. Eu sei que a França está indo. Eu sei que o Reino Unido vai. Eu sei que outros países vão e eles estão ao lado. Não nos comprometemos, mas poderíamos conceber. Você sabe, temos segurança de uma forma diferente. Teremos trabalhadores lá, cavando, 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 pegando a terra crua para que possamos criar muitos produtos excelentes neste país. Então, nesse sentido, você tem algo, mas ainda não determinamos isso. Eu direi, ao falar com a França e falar. E eles estavam aqui, como você sabe, na semana passada, e outro dia, eles se comprometeram com muita segurança. Eu não acho que você precisará de muita segurança. Eu acho que uma vez que esse acordo termine, acabou. A Rússia não vai querer voltar e ninguém vai querer voltar. Quando esse acordo termina, eu realmente acredito que esse acordo terá acabado. Sim, por favor. Vá em frente, por favor. Muito obrigado. Obrigado. Sim. Bem, eu amo esse cara. Quem você representa? One American News, senhor. Bem, é por isso que eu gosto dele. One American News faz um ótimo trabalho. Eu gosto da pergunta. Eu acho que é uma pergunta muito boa. É um caminho para a paz. É um caminho para conseguir algo resolvido. E sinto que, como chefe deste país, tenho a obrigação de fazer isso. Além disso, você sabe, estamos muito envolvidos. Nós nos envolvemos. Está muito ruim. Nós nos envolvemos porque não deveria ter havido envolvimento. Porque não deveria ter havido guerra. E não deveria ter havido 7 de outubro. Isso nunca teria acontecido. Como você sabe, o Irã foi quebrado. Eles não tinham dinheiro para dar ao Hezbollah. Não tinham dinheiro para dar ao Hamas. Eles estavam frios de pedra sem dinheiro. E então, sob Biden, eles ficaram ricos como um inferno. Eles passaram de 300 bilhões de dólares em um período de 4 anos. E eles deram muito dinheiro. E você vê o que aconteceu. E essa é uma bagunça real também que esperamos ser capazes de resolver. Mas não, eu aprecio muito sua pergunta. Sinto que tenho a obrigação de tentar fazer algo para parar a morte.
Se eu puder responder. Sim, se eu posso responder. Desculpe. Por favor, E eu por favor. gosto da sua roupa. Realmente. Mesmo que eu precise, acho que ele é um cara legal a propósito. Não sei se vocês dois gostam um do outro, mas você sabe o que eu penso? Eu acho que ele é. Eu gosto desse cara. Eu não. Eu acho que ele está vestido lindo. Então eu tenho mais. Tenho coisas mais sérias do que responder a essas perguntas. Ou responder em perguntas mais sérias, se puder. Sim, então, por favor. Sobre garantias de segurança e apenas cessar fogo. Não podemos simplesmente falar sobre cessar fogo e falar e falar. Não vai funcionar. Apenas o cessar-fogo nunca funcionará, porque eu sou como um presidente. Eu tenho essa experiência, e não apenas eu, Ucrânia, antes. Antes da minha presidência de 2014, Putin quebrou 25 vezes. 25 vezes ele quebrou sua própria assinatura. 25 vezes ele quebrou o cessar-fogo. Mas ele nunca quebrou comigo. Nunca quebrou. Não, não. Nunca Você era quebrou. o presidente. Você era o presidente durante. Você foi o presidente. Senhor presidente, você foi o presidente. Mas ele. Claro que ele não tinha com você, mas tinha. Durante esses períodos, ele conversou com o nosso lado e tínhamos formato Normandia. Você sabe? A França, a Alemanha, Ucrânia e Rússia. E ele quebrou 25 vezes. É por isso que nunca aceitaremos apenas cessar fogo. Não funcionará sem garantias de segurança. Garantias de segurança. Talvez o presidente esteja certo sobre este documento. E outro. Mas este documento não é suficiente. O exército forte é suficiente porque seus soldados comemoram os soldados de Putin com medo de nossos soldados. Quando somos fortes o suficiente. Se não formos fortes o suficiente, estamos vazios. Se nosso armazenamento estiver vazio, não podemos defender nossa terra. Hoje ele sabe que temos. Todo mundo sabe que temos uma reunião. Sim, porque ele está usando balístico. Putin hoje usando balístico em nosso hospital, escolas, etc. Balístico. Então ele sabe que estamos aqui e que o presidente Trump tem realmente boa vontade de para parar esta guerra. E você ouve agora o presidente. Então por que ele está usando? Então ele não quer parar. Não funciona. Mas espero que façamos isso. Realmente, vamos fazer isso. Segurança. Quando falamos sobre garantias de segurança. Quando os europeus estão prontos para a contingência, eles precisam dos Estados Unidos. Se não houver Estados Unidos, nunca teremos nenhum contingente forte dos europeus, porque eles não querem dividir a aliança. Conexão entre os Estados Unidos na aliança principal e mais forte, e europeus. Isso é crucial, é importante, é disso que queremos falar muito. Isso é muito importante. E defesa aérea. Então, na defesa aérea, realmente, temos um grande déficit com todos os sistemas e precisamos fornecer isso. Precisamos muito disso. Caso contrário, Putin nunca vai parar e irá mais longe. Ele não quer. Ele nos odeia, você sabe. Não é sobre mim. Ele odeia ucranianos. Ele acha que não somos uma nação. Ele pensa. E ele compartilha esse pensamento? Acho que talvez com sua equipe também, não sei. Mas com todos os europeus da mídia, oficialmente. Ele sempre disse que não existe um país. Essa nação, essa linguagem e a vida como a ucraniana. Não. Ele realmente não respeita todos os ucranianos e quer nos destruir. E você está certo, senhor presidente. Isso é 2%. Este documento, talvez outros documentos. É um começo muito bom, muito bom. Mas não será suficiente para impedir essa pessoa. Senhor presidente, posso ter mais uma pergunta, por favor? Sim, vá em frente. Perguntei. Eles têm que pagar. Esta é a regra. Esta é a regra da guerra. Esta é a regra da guerra. Durante todos os séculos, toda a história. Esta é a regra da guerra. Esta é a regra. Putin começou esta guerra. Ele tem que pagar todo o dinheiro da guerra. Ele tem que pagar, é claro, alguns ativos russos. O que temos na Europa? Cerca de 300 bilhões. Podemos usá-los. Também podemos usar para inovação e comprar apoio militar dos Estados Unidos. Podemos fazer isso, mas não é suficiente. Vá em frente, aguarde um segundo. Fiz essa pergunta que você não gostou, porque eu queria saber se você quer se posicionar no meio entre a Rússia e a Ucrânia, ou o lado da Ucrânia. Não, estou no meio. Eu quero resolver isso. Eu sou para ambos. Eu quero resolvê-lo. E é fácil falar mal sobre outra pessoa. Mas quero resolver.
Se pudermos resolvê-lo, ótimo. Se não pudermos resolvê-lo, eles terão que lutar. E quem sabe o que vai acontecer, mas quero vê-lo ser resolvido. Posso fazer mais uma? Mais uma pergunta sobre as tropas dos Estados Unidos na Europa. Após a invasão russa da Ucrânia, seu antecessor enviou tropas adicionais para a Europa Oriental, incluindo a Polônia, meu país. Você está comprometido em manter essas tropas no flanco lado da OTAN no futuro? Estou muito comprometido com a Polônia. Eu acho que a Polônia realmente intensificou e fez um ótimo trabalho para a OTAN. Como você sabe, eles pagaram mais do que precisavam. Eles são um dos melhores grupos de pessoas que eu já conheci. Estou muito comprometido com a Polônia. A Polônia está em um bairro difícil. E o Báltico? Os Bálticos? Os Bálticos, eles conseguiram muito. É um bairro difícil também. Mas estamos comprometidos. Vamos estar muito comprometidos. E estamos comprometidos com a OTAN. Mas a OTAN tem que se vingar, e os europeus precisam aumentar mais do que. E eu quero vê-los igualar, porque eles estão muito menos do que estamos. E eles devem ser pelo menos iguais. Você entende isso? Porque os Estados Unidos temos um oceano no meio. Porque os Estados Unidos estão por muito mais dinheiro e outras coisas como a Europa. Com isso dito, e como você disse, eles também foram, obviamente, muito úteis. Mas nós colocamos muito mais do que eles. E acho que eles deveriam igualar. Sim, por favor, vá em frente. O que mudou entre a primeira vez que o secretário Baker deu ao presidente Zelensky o acordo e hoje? Fizemos um acordo. Então, eu sou uma pessoa de negócio. Fizemos um acordo. Foi isso que mudou. Eu não achei que íamos fazer um acordo. E acabamos fazendo o acordo. Então isso mudou. O que e como você imagina uma cúpula trilateral com o presidente Eu não Trump? sei, mas eles não gostam um do outro. Eu posso te dizer isso. Eles não gostam um do outro. Esta não é uma partida de amor, e é lamentável. É por isso que você está nessa situação. Os Estados Unidos não deveriam ter permitido que isso acontecesse. Ok. Os Estados Unidos foi dirigido por um homem que não sabia muito. Eu vou ser muito bom. Dirigido por uma pessoa incompetente. Pessoa muito incompetente. Nunca deveria ter permitido que isso acontecesse. Eu parei as guerras. Eu parei muitas guerras. Meu povo lhe dirá que parei as guerras sobre as quais ninguém nunca ouviu falar. Parei as guerras antes que elas começassem. Você pode olhar para alguns exemplos. Eu poderia lhe dar muitas nações que lhe diriam agora que eles provavelmente estavam indo para a guerra. Eu poderia dizer a você, agora que é uma nação, pensando em entrar em guerra com algo que ninguém nesta sala jamais ouviu falar. Duas nações menores, mas grandes, ainda grandes. E acho que parei. Mas isso nunca deveria ter acontecido. Senhor presidente, Sinto muito, apenas um segundo. Sobre quaisquer negociações. Primeiro de tudo, eu quero realmente lhe dizer. E acho que todo mundo entende que a Ucrânia, mais do que os ucranianos, quer parar esta guerra. Mas no futuro, quaisquer negociações, é compreensível que dois lados da guerra, não a Rússia e os Estados Unidos, porque essa não é a guerra entre a Rússia e os Estados Unidos. Esta é a guerra da Rússia contra a Ucrânia e o povo ucraniano. Portanto, esses dois lados estarão de qualquer maneira. Estarão na tabela de negociação. Então, é claro, os Estados Unidos como o parceiro mais forte da Ucrânia e, é claro, a Europa. Eu acho que a Europa é muito importante. Eu quero falar sobre isso com o presidente. Sim, a Europa é muito importante para nós, porque realmente defendemos a Europa hoje. Todos os europeus realmente reconhecem que estamos defendendo a linha e eles têm a vida real e nosso povo está morrendo. É por isso que eles nos ajudaram. E também é sobre a necessidade. Sim, entre, como o presidente disse. Você tem um oceano grande e agradável. Sim, entre nós. Mas se não ficarmos, a Rússia irá além, para os Bálticos e a Polônia, a propósito, mas primeiro para os Bálticos. É compreensível para eles porque eles estiveram na URSS. Você sabe, eles foram uma das repúblicas da URSS. E Putin quer trazê-los de volta ao seu império. É um fato. E quando ele for para lá, se não ficarmos, você lutará com seus soldados americanos. Não importa você ter oceano ou não. Seus soldados vão lutar. Não quero falar sobre Odessa agora.
Não vamos falar sobre Odessa. Eu quero falar sobre fazer um acordo, fazer paz. Não precisamos falar sobre Odessa. Mas muitas cidades foram destruídas. Muitas cidades que não são reconhecíveis. Não há um prédio em pé. E muitas alegações que você deve procurar. Não. Temos cidades muito boas. Sim, muitas coisas foram destruídas. Mas principalmente as cidades estão vivas e as pessoas trabalham e as crianças vão à escola. Às vezes é muito difícil. Às vezes, mais perto das crianças da linha de frente, precisam ir a escolas em subsolos ou online. Mas nós vivemos. A Ucrânia está lutando e a Ucrânia vive. Isso é muito importante. E talvez Putin esteja compartilhando essas informações que ele nos destruiu. Ele perdeu 700 mil pessoas, 700 mil soldados. Ele perdeu tudo. Por favor, vá em frente. Olha, você falou pela última vez com o presidente Putin. Alguns dias E o que atrás... ele disse que... E o que ele disse que lhe deu a garantia de que ele queria paz? Bem, é isso que eu faço. Minha vida inteira são acordos. Eu conheço muito bem. E eu o conheço há muito tempo. Eu lidei com ele há muito tempo. Ele teve que sofrer através da farsa da Rússia. Você sabe, Rússia era uma farsa. Era tudo Biden. Não tinha nada a ver com ele. Então ele teve que sofrer com isso. E ele foi capaz de fazer isso. Eu acho que ele quer fazer um acordo e ele gostaria de ver a guerra terminar. Isso é tudo o que faço. Isso é o que eu faço toda a minha vida. Isso é o que eu faço. É fazer acordos. E estou no meio de uma bagunça, porque isso é uma verdadeira bagunça. É muito perigoso. Se isso não for resolvido agora, não será resolvido por um longo tempo. Então espero que consigamos. Espero que resolvamos isso. Obrigado, senhor presidente. O primeiro-ministro Starmer afirma repetidamente que seu governo acredita que a liberdade de expressão não está envolvida na censura, mas o governo de seu país prende as pessoas por memes e os crimes de pensamento mais piores do que seu crime pressionando as empresas americanas a censurar. Como você pode ser um parceiro confiável de que ele diz coisas que são comprovadamente falsas em tópicos tão importantes? Bem, nós realmente conversamos com ele sobre isso ontem. E pensamos que eles levaram isso muito longe. Demais. JD foi muito forte nisso. Eu também. Marco também. E nós falamos com ele sobre isso. Marco, você gostaria de dizer algo sobre isso? Obviamente, temos preocupações com a conduta de particular, pois isso afeta a América. E há uma preocupação real de que o discurso da América, que esteja online, possa cair nas mãos dos britânicos, ou de qualquer jurisdição, de qualquer país. Portanto, este é um ponto que o vice-presidente fez em Munique, e acho que é muito atraente e que nos une à Europa, tanto quanto qualquer outra coisa, são esses valores compartilhados, e um deles sendo liberdade de expressão. Portanto, se os americanos estiverem ameaçados por isso, precisaremos agir. Na verdade, é uma pergunta muito importante. Conversamos sobre isso em detalhes com o primeiro-ministro, o quarto secretário e outros no almoço ontem. E eu sei que o secretário de Comércio Lutnick seguiu em reuniões particulares na noite passada. Isso é realmente importante. Acreditamos que os americanos têm o direito de expressar o que pensam, mesmo que nesta sala discordemos dele. Eles têm o direito de dizer o que pensam na área da praça pública, que geralmente fica online atualmente. E vamos defender esse direito no que se refere a empresas americanas e cidadãos americanos vigorosamente, se precisarmos. Eu acho que, sob a liderança do presidente, encontraremos um terreno comum com nossos amigos no Reino Unido nessa questão. Mas resta ver o princípio que nos guiará, é que acreditamos na liberdade de expressão neste país e lutaremos por isso pelos cidadãos americanos. Um pouco veremos, mas não estamos realmente procurando isso. Temos muito. Temos mais do que ninguém no mundo de longe. Então não estamos falando muito sobre isso. Mas um pouco. Eu acho que isso afeta também, mas na maioria das vezes não. Não precisamos disso. Senhor presidente, eu só queria perguntar sobre... Você acabou de mencionar que conversava com Vladimir Putin há alguns dias. Só para deixar claro, essa é uma nova chamada. Eu falei com ele Não é em aquele que inúmeras você... ocasiões. Ok. Como foi a última chamada? O que você discutiu? Como foi? Você está falando sério com essa pergunta? Eu adoraria saber. Correu bem, eu acho. Acho que ainda vamos ter um acordo nos minerais. Senhor presidente, esses minerais estão no leste da Ucrânia. Não muito longe das linhas de frente em áreas que a Rússia. Muito boa pergunta. Muito obrigado. Bem, vamos dar uma olhada na hora. Temos muita área. É uma área muito grande de que estamos falando. Então, vamos dar uma olhada. Vou estudar isso e vou Esses ver. minerais se estivessem no interesse dos Estados Unidos.
Isso seria a Ucrânia? Eles serão protegidos. O acordo os protegerá. O acordo? Sim, estamos assinando um acordo. Eu apenas te disse que acho que isso não vai acontecer. E se isso acontecesse, eu não faria um acordo. Se eu pensasse que isso iria acontecer, eu não faria um acordo. Você sabe, eles devem se concentrar na CNN, na sobrevivência. Não me fazer essas perguntas ridículas. Concentre-se em sobreviver, porque a CNN tem classificações tão baixas. Eu não acho que eles vão sobreviver. Vamos. Por favor, vá em frente. Mais um, desde que eu já mencionei a Polônia. A Polônia estava sob controle russo por décadas após a Segunda Guerra Mundial. Quando eu era criança, olhava para os Estados Unidos não apenas como o país mais poderoso, o país mais rico do mundo, o país que tem boa música, ótimos filmes, ótimos musical cars, mas também como uma força para o bem. E agora estou conversando com meus amigos na Polônia, e eles estão preocupados que você se alinhe demais com Putin. Qual é a sua mensagem para isso? Bem, se eu não me alinhasse com os dois, você nunca teria um acordo. Você quer que eu diga coisas realmente terríveis sobre Putin e depois diga: Oi, Vladimir, como estamos nas negociações? Isso não funciona dessa maneira. Não estou alinhado com Putin. Não estou alinhado com ninguém. Estou alinhado com os Estados Unidos da América e para o bem do mundo. Estou alinhado com o mundo e quero acabar com isso. Você vê o ódio que ele tem por Putin? É muito difícil para mim fazer um acordo com esse tipo de ódio. Ele tem um tremendo ódio e eu entendo isso. Mas posso lhe dizer que o outro lado não está exatamente apaixonado. Você sabe, ele também. Portanto, não é uma questão de alinhamento. Eu tenho que... Estou alinhado com o mundo. Eu quero conseguir um conjunto de coisas. Estou alinhado com a Europa. Quero ver se podemos fazer isso. Você quer que eu seja difícil? Eu poderia ser mais difícil do que qualquer ser humano que você já viu. Eu seria tão difícil, mas você nunca vai conseguir um acordo dessa maneira. Então é assim que funciona. Mais uma pergunta. Sim, por favor. Eu quero responder a isso. Então, olhe, por 4 anos nos Estados Unidos da América, tivemos um presidente que se levantou em conferências de imprensa e falamos muito sobre Vladimir Putin. Então, Putin invadiu a Ucrânia e destruiu uma parte significativa do país. O caminho para a paz e o caminho para a prosperidade talvez estejam envolvidos na diplomacia. Tentamos o caminho de Joe Biden de bater no peito e fingir que o presidente das palavras dos Estados Unidos importava mais do que o presidente das ações dos Estados Unidos. O que faz da América um bom país é a América envolvida em diplomacia. É isso que o presidente Trump está fazendo. Posso te perguntar? Claro. Sim. Sim. Ok? Então, ele ocupou nossas partes. Grandes partes da Ucrânia, partes do leste e da Crimeia. Então, ele o ocupou em 2014. Então, durante muitos anos, não estou falando apenas Biden, mas essa época era Obama. Então, o presidente Obama, então o presidente Trump, então o presidente Biden, agora o presidente Trump e Deus abençoe. Agora, o presidente Trump o impedirá. Mas durante 2014, ninguém parou. Ele apenas ocupou e pegou. Ele matou pessoas. Você sabe... 2015. 2014. Sim, mas... Eu não estava aqui. Sim, mas durante 2014 até 2022, a situação foi a mesma que as pessoas morreram na linha de contato? Ninguém o parou. Você sabe que tivemos conversas com ele. Muita conversa. Minha conversa bilateral. E nós assinamos com ele. Eu, como novo presidente em 2019, eu assinei com ele o acordo. Eu assinei com ele, Macron e Merkel. Assinamos cessar-fogo. Cessar-fogo. Todos eles me disseram que ele nunca iria. Nós o assinamos contrato de gás. Contrato de gás, sim. Mas depois disso, ele quebrou o cessar-fogo. Ele matou o nosso povo. E ele não trocou prisioneiros. Assinamos a troca de prisioneiros, mas ele não fez isso. De que tipo de diplomacia você está falando? O que você quer dizer? Estou falando sobre o tipo de diplomacia que vai acabar com a destruição do seu país. Sim, mas se você... Senhor presidente, com respeito, acho que é desrespeitoso que você venha ao Salão Oval, tente litigar isso em frente à mídia americana. No momento, vocês estão andando por aí e forçando os recrutas para as linhas de frente, porque tem problemas de mão de obra. Você deve agradecer ao presidente por tentar trazê-lo para esta conferência. Você já esteve na Ucrânia? Já viu os problemas que temos? Eu estive em... Você veio uma vez. Na verdade, eu assisti e vi as histórias. E eu sei que o que acontece é que você traz pessoas
Você as traz para uma turnê de propaganda, senhor presidente. Você discorda de ter problemas para trazer pessoas para suas forças armadas? E você acha que é respeitoso vir ao Salão Oval dos Estados Unidos da América e atacar o governo que está tentando impedir a destruição do seu país? Muitas perguntas. Vamos começar do início. Claro. Primeiro de tudo, durante a guerra, todo mundo tem problemas. Até você. Mas você tem um bom oceano e não se sente agora, mas sentirá isso no futuro. Deus abençoe. Você não sabe disso. Deus abençoe. Não nos diga o que vamos Deus sentir. abençoe. Você não terá guerra. Não nos diga o que vamos sentir. Estamos tentando resolver um problema. Não nos diga o que vamos sentir. Não estou te dizendo. Porque você não está em posição de ditar isso. Lembre-se disso. Você não está em posição de ditar o que sentiremos. Vamos nos sentir muito bem. Vamos nos sentir muito bons e muito fortes. Você está sentindo a influência. Você não está agora em uma posição muito boa. Você se permitiu estar em uma posição muito ruim. E ele está certo sobre isso. Desde o início da guerra, Você não está em uma boa posição. Você não tem cartas agora, mas com a gente você tem cartas. não estou jogando cartas. Você está brincando com a vida de milhões de pessoas. Você está brincando com a guerra mundial. Você está brincando com a guerra mundial. E o que você está fazendo é muito desrespeitoso com o país. Este país está do seu lado, muito mais do que muitas pessoas disseram que deveriam estar. Você disse obrigado só uma vez. Muitas vezes. Ainda Não. hoje, Você não disse obrigado. Você foi para a Pensilvânia e fez campanha pela oposição em outubro. Ofereça algumas palavras de agradecimento aos Estados Unidos da América e pelo presidente que está tentando salvar seu país. por favor. Você acha que se você falar muito alto sobre a guerra, Ele não está falando alto. Ele não está falando alto. Seu país está com grandes Posso problemas. ter um- Espere um minuto. Não, não. Você falou muito. Seu país está com grandes problemas. eu sei. Você não está ganhando. Você não está ganhando isso. Você tem uma boa chance de sair bem. Senhor presidente, estamos em nosso país permanecendo fortes desde o início da guerra. Estamos sozinhos e somos gratos. Eu disse obrigado neste gabinete. Você não tem, não. Nós demos a você, através deste presidente estúpido, 350 bilhões. Nós lhe demos equipamentos militares. E vocês, homens, são corajosos, mas eles tiveram que usar nossos militares. Você convidou. Se você não tinha nosso equipamento militar, você não tinha nossos equipamentos militares. Essa guerra teria terminado em 2 semanas. Em 3 dias, eu ouvi de Putin. Em 3 dias. Isso é algo talvez menos em 2 semanas. Claro, sim. Vai ser uma coisa muito difícil de fazer. Negócios como este, eu digo. Agradeça. Eu disse muitas vezes para o povo americano. Exceto que há desacordos. E vamos litigar essas discordâncias, em vez de tentar combatê-lo na mídia americana quando você estiver errado. Sabemos que você está errado. Mas você vê, acho que é bom para o povo americano ver o que está acontecendo. Eu acho que é muito importante. É por isso que eu continuei indo tanto tempo. Você tem que ser grato. Você não tem os carros. Você está enterrado lá. As pessoas estão morrendo. Você está com poucos soldados. Ouça, você está com poucos soldados. Seria uma coisa muito boa. E então você nos diz: eu não quero um cessar-fogo. Eu não quero um cessar-fogo. Eu quero ir e eu queria isso. Olha, se você pudesse obter um cessar-fogo agora, eu digo, você aceita, para que as balas parem de voar e seus homens parem de ser mortos. Claro que queremos parar a guerra, mas estou dizendo, mas eu disse a você. Eu quero cessar porque você receberá um cessar-fogo mais rápido que uma negociação. Pergunte ao nosso povo sobre cessar-fogo, o que eles pensam. Isso não estava comigo. Isso não estava comigo. Isso foi com um cara chamado Biden, que não era uma pessoa inteligente. Esse foi o seu. Isso foi com Obama. Foi seu presidente. Com licença, isso foi com Obama. Obama lhe deu folhas, e eu te dei armas. Dei a você as armas para tirar todos esses tanques. Obama lhe deu folhas. De fato, a declaração é que Obama deu folhas e Trump deu armas. Você precisa ser mais grato porque, deixe-me dizer, você não tem cartas. Conosco, você tem cartas, mas sem nós você não tem carta. Mais uma pergunta. Vai ser um negócio difícil de fazer, porque as atitudes precisam mudar. O que você está dizendo? Ela está perguntando se a Rússia quebrar o cessar-fogo? E se eles? E se alguma coisa? E se uma bomba cair na sua cabeça agora? Ok, e se eles quebrassem? Não sei. Eles quebraram com Biden, porque Biden, eles não o respeitavam. Eles não respeitam Obama. Eles me respeitam. Deixe-me dizer-lhe, Putin passou por muito tempo comigo. Ele passou por uma caça falsa de bruxa onde eles usaram a Rússia.
Rússia, Rússia, Rússia. Você já ouviu falar desse negócio? Isso foi um golpe. Essa foi um golpe de Biden, Hillary Clinton. Foi um golpe democrata. E ele teve que passar por isso. E ele passou por isso. Nós não acabamos em uma guerra. E ele passou por isso. Ele foi acusado de todas essas coisas. Ele não tinha nada a ver com isso. Saiu do banheiro de Hunter Biden. Saiu do quarto de Hunter Biden. Foi nojento. E então eles disseram: "Oh, o laptop do inferno foi feito pela Rússia." Os 51 agentes. A coisa toda foi uma farsa. E ele teve que suportar isso. Ele estava sendo acusado de todas essas coisas. Tudo o que posso dizer é o seguinte: ele pode ter quebrado acordos com Obama e Bush, e ele pode tê-los quebrado com Biden. Ele fez talvez não o fizesse. Não sei o que aconteceu, mas ele não os quebrou comigo. Ele quer fazer um acordo. Não sei se você pode fazer um acordo. O problema é que o capacitei a ser um cara durão. E acho que você não seria um cara durão sem os Estados Unidos. E seu povo é muito corajoso. Mas você vai fazer um acordo ou estamos fora? E se estivermos fora, você lutará. Eu não acho que vai ser bonito, mas você lutará. Mas você não tem cartas. Mas uma vez que assinamos esse acordo, você está em uma posição muito melhor. Mas você não está sendo grato. E isso não é uma coisa legal. Vou ser honesto. Isso não é uma coisa legal. Tudo bem, acho que já vimos o suficiente. O que você acha, hein? Isso vai ser ótimo para a televisão. Eu direi isso. Tudo bem, vamos ver o que podemos fazer sobre como montá-lo.